Olá, continuamos a atualizar para vocês a saúde financeira do município no fechamento do último ano da gestão Clodoaldo Gazeta, para que toda a cidade possa acompanhar e ter dados fiéis, oficiais sobre esta questão e, lógico, a prefeitura poder apresentar a forma como vai ficar as contas a partir do ano que vem ou com o arrefecimento da pandemia a partir do final do ano. Como dissemos lá em março, ainda no início dos efeitos da pandemia, a situação de perda de receita seria muito prejudicial. Na semana passada, tem lá o material todo completo, com gráficos, informações e projeções. Até o ano de dezembro, conseguimos fazer uma avaliação com a Secretaria Municipal de Finanças da perda de cerca de 30 milhões de reais adicionais às perdas já acumuladas até aqui, o início de setembro deste ano. Então a Prefeitura já inicia, com base na Lei Federal 173 de 2020, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República, a utilizar a possibilidade de não pagamentos, como da parcela da dívida federalizada, do PAC Asfalto mensal, da dívida da Funprev mensal e também da cota patronal previdenciária. Toda essa conta dá mais ou menos uma projeção de 30 milhões de reais que vai ficar para o sucessor a partir do ano que vem. Tem autorização legal para isso, é um buraco no orçamento que não foi possível até esse momento sendo composto por cortes orçamentários. Bom, apesar da ajuda federal, aliás, de 42 milhões de reais, tanto com FPM quanto de transferências do ICMS. Hoje nós vamos falar basicamente da Endurb. A Endurb que tem um orçamento neste ano previsto para 65 milhões de reais e independentemente da pandemia, já vimos alertando lá na elaboração do orçamento de 2019 o que já vinha ocorrendo nos anos seguintes. Enquanto todas as outras pastas, ou a maioria delas, da prefeitura, vinham compondo os ajustes orçamentários em função da possibilidade de receita disponível, a Endurb é a única nos últimos anos que vai tratando como se fosse o filho dentro do orçamento municipal que recorre sempre ao pai, aumentando, por exemplo, para esse ano, 10% da receita prevista, quando o cenário já apontava que isso seria impossível antes da pandemia. Pois bem, não deu outra. Com a pandemia, o resultado é desastroso e a gestão da Endurb não pode atribuir, porque não tem elementos para isso, elementos reais, né, para esta questão dessas perdas, para os efeitos somente da pandemia. É evidente que a pandemia tem seus prejuízos, mas a Endurb lá, numa avaliação ainda no primeiro semestre de 2020, já se sabia que teria perdas de receita, independentemente das questões da sua capacidade de gestão do orçamento próprio, de pelo menos 10%, ou seja, 6 milhões e meio de reais. Pois bem, vamos fechar os primeiros meses do ano, depois do primeiro semestre, também com o mês de agosto. A Endurb apresenta uma conta real que até julho ela já tem perdas acumuladas de 5 milhões e meio de reais, pelo menos, em torno deste valor. E como a Endurb vai se safar desta perda de receita do primeiro semestre inteiro, já projetando ainda outro montante para o segundo semestre, o que torna catastrófica a conta da empresa para o cenário a partir deste segundo semestre para fechar 2020. A Endurb também vai deixar de pagar, por exemplo, a dívida do INSS, com o governo federal, autorizado pela mesma lei 173/2020 do Congresso Nacional. Então é uma conta de 3 milhões e 800 até aqui, essa conta será maior até o final do ano. Se for fazer a projeção semestre a semestre, pode ser que ela dobre ou vai chegar perto disso, mas a Endurb já escolheu não pagar o INSS depois de mais ou menos 20 anos, 15 anos da história, onde a Endurb vinha pagando em dia as contas dos governos anteriores. Boa parte, lógico, tem que se reconhecer por causa da pandemia, mas a Endurb não conseguiu se adequar à perda de receita com cortes de gestão. Então ela deixa 3 milhões e 800 só do primeiro semestre de 2020 de pagar, com pagamentos para 60 meses para o próximo ano, mas não tem mágica, esse pagamento terá de vir de orçamentos de prestação de serviços. E como se sabe, a empresa municipal
é a principal e quase exclusiva assim, na área de serviços, prestadora de serviços da Prefeitura de Bauru e depende, portanto, da Prefeitura e do aumento dos pagamentos para os seus serviços para poder honrar esses compromissos. Só tem um problema, a rigor, ao pé da letra, a Endurbe deveria receber pela nota fiscal dos seus serviços. Então, nos seus serviços, vem composto, além da sua questão da estrutura e dos pagamentos dos insumos, na mão de obra e todas as questões operacionais, obviamente, este passivo que agora se acresce. E os outros 1.200.000 só desta composição dos cerca de 5 milhões iniciais, é um pouco mais disso, do primeiro semestre de dívidas ou de perda de receitas para o primeiro semestre, a Endurbe ainda não tem resultado para fazer. Lembrando que a Endurbe recebeu 10 caminhões novos comprados pela Prefeitura recentemente, transferidos lá a título de investimento de ativo, mas é o poder público pagando a sua prestadora de serviços e também fazendo investimentos, porque o dono, na verdade, né? Ele é quem comanda a Endurbe, mas é uma forma de composição para a questão dos gastos sem resolver os problemas de gestão da Endurbe. Lembrando que a Endurbe, a rigor, ela tem vantagens na competição com o setor privado quando vai fazer a sua composição de preços. Nós vimos há muito tempo apontando esta questão. Então, a rigor, quando se apresenta o preço da tonelada do lixo, por exemplo, com o setor privado, a Endurbe deveria ter uma capacidade de gordura, de competição melhor que o setor privado. E normalmente a comparação é com o preço bruto, físico ali com o setor privado. Bom, a Endurbe continua sendo um grande desafio, porque a gestão municipal, apesar de ter ajustado as contas até o ano passado em relação aos prejuízos anuais, este prejuízo é muito mais contábil do que de operação real administrativa lá na empresa. E ela terá grande dificuldade para superar as perdas financeiras que podem ser superiores, essas perdas, elas podem ser superiores inclusive a 10% da previsão inicial, feita lá numa entrevista que tem no Contraponto, do primeiro semestre de 2020, com o presidente Ecler Teixeira. Endurbe, prejuízo de mais de 5 milhões de reais no primeiro semestre, 3.800.000 vão ficar de dívida para o próximo gestor. É isso.